Fala, turma! Estudando o Regimento Geral da Unesp. Questões de provas anteriores. Em 2025, 28 de setembro, estava lá em legislação, juntamente com a Constituição do Brasil, esta questão aqui, ó, de número 19, sobre personagens Lino e Simão. É a questão estilo situação hipotética. Então, eu transcrevi a questão aqui, ela está em tela. Pause o vídeo, leia, imagine-se no domingo da prova. Quanto mais pontos você faz na prova objetiva, de repente, para seu cargo existe redação, para outros, uma prova dissertativa, mas é importante a pontuação na prova objetiva. Você busca a melhor classificação possível, lá na lista definitiva final. E aí? Lino, Simão, servidores da Unesp, é o seu sonho, não é? Que trabalham em unidades diferentes da universidade, pretendem fazer uma permuta para que um venha a trabalhar na unidade do outro e vice-versa. Segundo o disposto no Regimento Geral da Unesp, a permuta pretendida por eles, inclusive, turma, galera, o estudo assertivo aqui no canal, diversos vídeos resolvendo questões de provas anteriores, questões inéditas da banca na gata, a playlist em que fazemos a leitura de todo o regimento, artigo por artigo, também o regimento simplificado, uma playlist dedicada a isso. Olha essa questão, facílima demais, até porque esta palavra permuta seria, grosso modo, substituída por troca. Então, a troca de Lino indo para a unidade em que trabalha o Simão e o Simão indo para a unidade em que trabalha o Lino. O que é unidade, Fábio? Aqui, claro, você sabe, não se trata de unidade auxiliar nem complementar. Está falando de unidade universitária, diferente da universidade? Unidade universitária da Unesp. Porque a questão fala de Regimento Geral da Unesp. Então, falando da Unesp, é possível essa troca? Um vai para lá, outro de lá vem para cá. É permitido? Não é? O que dispõe o regimento? Pode ser atendida o quê? A permuta, a troca, desde que os respectivos diretores sejam ouvidos e as prescrições legais e a situação funcional sejam observadas. Turma, você está estudando o Regimento Geral, eu acho que você está bem. Já faz um tempo que você estuda o regimento ou não? Começou agora. Então vamos ler mais alternativas. Você não tem certeza? B. Não pode ser atendida essa permuta, essa troca pretendida por Lino e Simão, pois o regimento não permite a permuta de servidores entre unidades diferentes. Então quer dizer que o Lino lá de uma unidade em Dracena, o Simão lá de uma unidade em Tupã, eles não podem, de acordo com o Regimento Geral da Unesp, a troca. Um vai para Dracena, outro vai para Tupã, em substituição. Não pode, então? C somente poderá ser atendida por meio de dupla transferência, mas não por meio de permuta, com a autorização dos respectivos diretores, pessoa que não estudou o regimento. Aí, olha só, aqui está falando que não por permuta. Permuta não, de repente a pessoa nem soubesse o que é permuta, né? Mas vamos imaginar que sabia. Então, por troca não, mas por dupla transferência. Meu Deus, não tem isso no regimento. Já vamos deixar na cor vermelha? Não fala de dupla transferência. Tá ok? D. Poderá ser atendida. Opa! Então quer dizer que poderá ser atendida a permuta, desde que seja autorizada pelos respectivos diretores. Tá bom. E ambos os servidores tenham pelo menos um ano de efetivo exercício na unidade. Esta segunda parte aqui, esta, digamos, restrição ou limitação para que seja atendida, a pretensão de Lino e Simão quanto à permuta, quanto à troca de unidades, essa limitação nós não vemos no regimento. Se há em alguma resolução, portaria, alguma regulação interna da Unesp, pelo menos sabemos que no Regimento Geral da Unesp não. E poderá ser atendida livremente, independentemente de autorização dos diretores, bastando simplesmente requerimento à reitoria. Ô louco, então quer dizer que o diretor lá da faculdade em que o Lino trabalha, ele não precisa nem ficar sabendo que o Lino quer sair e pretende ir lá para a unidade em que trabalha o Simão. E da mesma forma, lá na faculdade em que o Simão trabalha,
Ninguém precisa ficar sabendo, menos ainda o diretor. Basta pedir para o reitor, né? E aí atropela o diretor da faculdade e faz essa permuta, essa troca de servidores. Vamos às fundamentações? Você vê no capítulo 3º que fala do pessoal técnico e administrativo, corpo técnico e administrativo da Unesp, artigo 154, parágrafo único, mas o que nós queremos está na redação do caput, cabeça do artigo 155. Diz que será permitida a permuta e a transferência de servidores de uma unidade para outra da Unesp, ouvidos os respectivos diretores, observadas as prescrições legais e situação funcional. Tá vendo? Por isso que a alternativa A de amor é a resposta da questão. Mas, Fábio, tá vendo lá? Falou de transferência. Tá bom, mas você leu dupla transferência? Não, você leu transferência. Pode por transferência? Sim, por transferência ou por permuta. E aqui, na alternativa C, o grave erro é afirmar que não por meio de permuta. Ô louco, você leu comigo. Será permitida a permuta e será permitida a transferência. De quem? De servidores. De uma unidade universitária para outra unidade universitária da Unesp. Ouvidos os dois diretores, os respectivos diretores. O diretor da unidade de origem para o diretor da unidade de destino. E vice-versa, observadas as prescrições legais e a situação funcional. Por isso, realmente, a alternativa A de amor é a resposta da questão. As demais não estão corretas. Não pode ser atendido, só que você já riscava na sua prova e nem lia mais o restante da alternativa B de bola. Poderá ser atendida, ok, desde que autorizada pelos respectivos diretores, legal, e que ambos os servidores tenham pelo menos, tá vendo? Esta restrição não existe. Você leu aqui nesse capítulo 3º, leia também sobre intercâmbio. Aqui no canal eu falo bastante sobre isso. Intercâmbio, permuta e transferência. Legal? Veja, na prova também, mesma prova, de 28 de setembro de 2025, em legislação, havia 3 questões de Constituição, 2 de regimento. E isso à direita, Fábio, já são as questões dos conhecimentos específicos. Estamos estudando o Regimento Geral da Unesp em legislação dentro dos conhecimentos gerais. Metade da prova, da questão 1 até 20, conhecimentos gerais. Veja, questão 20 de regimento. Depois da questão 21 até a de número 40, conhecimentos específicos. Vai entendendo como é que é o esqueleto, o arcabouço da prova de concurso público Unesp. Olha a questão transcrita aqui. Você pause o vídeo, leia, reflita, imagine-se lá na prova. Acerta ou não? Fácil, difícil? Veja a fundamentação. Lá no título 6º do regimento fala do regime disciplinar. Depois, no capítulo 1º, fala do regime disciplinar do corpo docente, dos professores. O capítulo seguinte, o 2º, fala do regime disciplinar do corpo técnico e administrativo. Você quer fazer parte do corpo técnico e administrativo? Ser servidor da Unesp. Artigo 159 fala sobre as penas ou penalidades que são aplicáveis aos membros do corpo técnico e administrativo. Então, um servidor que cometa uma infração pode receber uma repreensão, uma suspensão ou uma demissão. Beleza? E é importante você saber também quem é que aplica a repreensão no caso do servidor. É o diretor do departamento e de divisão. E quem é que aplica a suspensão ao servidor? É o presidente do grupo administrativo, do diretor da unidade universitária e de autoridades que estão elencadas dos incisos 1 a 12 do artigo 29 do Estatuto da Unesp. Eu preciso saber os nomes dessas autoridades, Fábio? Nunca foi cobrado, nunca. Não se preocupe, apenas mencionou o Estatuto da Unesp. Você está estudando o Regimento Geral da Unesp. Prova de 28 de setembro, aqui o gabarito 19 a 20A. Legal também isso, porque a pessoa está fazendo a prova, aí ela responde a questão aqui. Opa, alternativa A, era a questão de número 19. Aí ela vai na seguinte, questão 20, essa daqui. Ah, não pode ser A. Como que não pode ser A? Tá vendo? Não existe isso. E a outra questão, de repente, também poderia ter a alternativa A como resposta. Inclusive, eu já falei um pouquinho aqui no canal sobre, mais ou menos, como é que é o esquema do gabarito
das provas de concurso público Unesp. São 40 questões. Eu tenho 5 alternativas possíveis para cada questão. Se fosse uma divisão exata, haveria na sua prova com 40 questões 8 alternativas A, 8B, 8C, 8D, 8E. Mas é claro que não será simples assim. E esse tipo de fórmula, entendimento, esse segredinho, só vale para quem estudou bastante. Você chega na prova lá, de 40 questões, você resolveu 30, 35, ficou em dúvida com algumas e de repente observou, meu Deus, eu marquei de alternativa E 15 respostas. Tá entendendo? Se a divisão seria 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, e na sua prova você respondeu 15 alternativas E, pode ter a certeza que você errou bastante questão ali. Então a tentativa é a melhor distribuição possível. Agora, você faz a prova. No final você viu que tinha 10A, havia 6B, 8C, 8D, 8E. Tá bom, tá tudo bem. Ou então havia 9A, 8B, 7C, 8D de dado, 8E de escola. Também tá legal. Pode acontecer também. Respostas A foram 8. Respostas A foram 8. B foram 10. Ou 11, ou 12. Tá bom. Então vai fugir dessa regrinha. Mas a regrinha só serve para quem estuda. Tá bom? Lá no final você faz essa contabilização. Então perceba que o corpo técnico e administrativo, a pessoa ali pode sofrer repreensão, suspensão e demissão. A questão falava, além da demissão, membro do corpo técnico administrativo pode sofrer o quê? Repreensão e suspensão. Fácil a questão, não é? Vamos um pouquinho além. Falei sobre a importância de saber as competências. E aí você viu o gabarito comigo. Ó, lá no regimento fala de regime disciplinar. Tudo bem, legal. No regime disciplinar, alguém comete uma infração disciplinar, comete um erro, e pelo cometimento do erro, de repente, vai sofrer uma pena disciplinar ou penalidade disciplinar. Então, eu tenho infração disciplinar e pena disciplinar dentro do regime disciplinar, que está no Regimento Geral da Unesp. Veja também que, para corpo técnico administrativo, 3 penas disciplinares e corpo docente, 3 penas disciplinares e são iguais, idênticas, repreensão, suspensão e demissão. Alunos, penas ou penalidades disciplinares aplicáveis aos alunos são 4. Advertência verbal, repreensão, suspensão, desligamento. Então, atenção, para docentes e para servidores, 3 penas. Para discentes, para os alunos, 4 penas. E é a advertência verbal, não é advertência escrita. E para alunos, o desligamento. Professores e servidores, demissão. Então, guarde, repreensão e suspensão é para aluno, para professor e para servidor técnico administrativo. Agora, os alunos, 4 penas. Tem a advertência verbal, além da repreensão e da suspensão, também desligamento. Agora, professores e servidores, repreensão, suspensão e demissão. Claro que para aluno não pode demissão, né? Como é que vai demitir o aluno? Então você vê, lá no capítulo 3º do regimento, fala do regime disciplinar dos alunos, começa falando das infrações disciplinares. Lembram-se quando eu falei? Regime disciplinar. Dentro do regime disciplinar, eu tenho a infração disciplinar e talvez a correspondente pena ou penalidade disciplinar. Regime, pena e infração são coisas diferentes. Você está vendo aqui, são 11 incisos. E aí, pensando nisso, como bônus, uma questão. Não foi cobrado ainda em prova anterior. De acordo com o Regimento Geral da Unesp, no que se refere às penalidades aplicáveis ao corpo discente, serão considerados alguns elementos, exceto. Bem legal, porque questões de provas anteriores, aquela questão de situação hipotética, aí falava que a servidora fulana cometeu uma falta grave e para ela seria aplicada a demissão. Não tem nada disso no regimento. Não fala sobre infrações do servidor, do professor. Aqui, para os alunos, você vê no regimento, está lá, inutilizar, fazendo inscrições.
estão elencadas infrações disciplinares dos alunos. Você não vê isso para professores, você não vê isso para servidores. Quer dizer que toda e qualquer infração que o aluno possa cometer está aqui entre os 11 incisos? Não, não é uma lista taxativa exaustiva, não. Tá ok? Então você vê, a questão agora cobra entendimento além. De acordo com o regimento, quando falamos das penalidades que são aplicáveis aos alunos, serão considerados alguns elementos. Também no regimento, penalidades aplicáveis ao corpo docente ou ao corpo técnico e administrativo, não fala desses elementos. Valor e utilidade dos bens atingidos, primariedade do infrator, subjetividade e objetividade do ato, dolo ou culpa, grau da autoridade ofendida. Sabe a resposta da questão? É bem fácil para quem fez apenas uma leitura, eu tenho certeza. Olha o fundamento no parágrafo único de algum artigo do regimento no que se refere às penalidades aplicáveis ao corpo discente ao aluno, serão considerados os seguintes elementos, e são 4. Primariedade do infrator, dolo ou culpa, valor e utilidade dos bens atingidos, grau da autoridade ofendida. Então, aquele aluno cometeu uma infração, um erro, uma falta. Vamos pensar no dolo ou culpa, no grau da autoridade ofendida, no valor e utilidade dos bens atingidos, na primariedade desse infrator, que é o aluno. A partir disso, o responsável competente para a aplicação da pena ou penalidade ao aluno vai pesar. Será que é uma advertência verbal? Precisa desligar o aluno? É uma repreensão? É uma suspensão? Entendeu o que diz o parágrafo único? Resolvemos 2 questões de prova anterior sobre o Regimento Geral da Unesp e de plus uma questão bônus da banca Nagata. Bons estudos e até a sua aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma. Até o próximo vídeo.